Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos receber a prefeita de Cascavel, Ana Afife Queiroz, aqui no Ponto Poder Contexto. Prefeita, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para conversar, sobre esse momento, e esse momento especial que são os 100 dias de gestão, né? A gente está passando um pouquinho depois dos 100 dias, mas está ainda no tempo da gente conversar sobre isso. É um período importante, né, prefeita? Com certeza, é um marco importante, ainda mais para uma gestão nova, né? Prefeita, antes da gente falar aqui dos 100 dias, eu queria começar aqui com uma pergunta, que a senhora vem de uma família de ex-prefeitos, né? Seu pai e a sua mãe foram prefeitos também de Cascavel, e você está tendo agora essa oportunidade de governar essa cidade importante aí para o Ceará. Como foi essa decisão, né, de entrar na política? A senhora que disputou pela primeira vez a um cargo. Como foi esse desafio? E você se cobra muito de ser uma boa gestora por conta da história da sua família, né, do seu pai e a sua mãe também como gestores? Também. Na verdade, eu sempre acompanhei os meus pais. A gente sempre brinca, eu nasci no ano no que o meu pai foi prefeito pela primeira vez. Então, eu nasci dentro do comitê e o meu berço era dentro do comitê. Então, eu acompanhei todas as eleições, gostava muito dos bastidores, de organizava eventos, participava de tudo, fazia reuniões, mas não era o meu rosto, não era a minha voz, era o rosto dos meus pais e o momento deles, né? Então, esse tempo passou, meu pai foi prefeito 2 vezes, minha mãe prefeita 2 vezes, e aí meu pai chegou a assumir como deputado, foi candidato a deputado, ficou na primeira suplência, assumiu como deputado estadual, e aí ele passou um tempo, depois que a minha mãe saiu da prefeitura, a gente achou que cada um ia seguir sua vida profissional. Eu também já estava na medicina, eu era advogada, mudei para medicina, e aí decidimos encabeçar a candidatura. E aí eu queria muito que fosse uma candidatura que tivesse o meu jeito. Apesar de trazer as raízes tradicionais de Cascavel, que a família Queiroz tem, que todo mundo conhece, que logicamente que tem uma boa caminhada na minha frente. Então, quando eu sou candidata, quando eu me tornei candidata dessa base eleitoral que estava constituída de todos esses anos. Trouxe toda essa referência desse período. Trouxe toda a referência desse período. Mas eu queria muito que a campanha tivesse a minha cara. Porque aí era num momento diferente, num momento de comunicação diferente, redes sociais, a maneira de se comunicar, idades diferentes também, né? Em momentos de vida diferentes. Então, eu achei que tinha que ter essa ideia desde o início. Tanto é que a minha pré-campanha, ela foi lançada em fevereiro de 2024. Então, eu passei quase que um ano inteiro na eleição. A eleição, para mim, não começou nos 3 meses que antecedem a eleição, nos 45 dias. Começou bem antes, fazendo as bases para que tudo acontecesse. Então, a gente começou um ritmo de andança, de presença, de comunicação com os jovens, de comunicação em rede social, bem intenso. Então, para poder mostrar que eu trazia esse tradicional, mas que era esse tradicional com o meu jeito de ser também, porque é importante. Pois você falou aí desse outro momento em que seu pai e a sua mãe foram prefeitos, Isso. né? Era um outro momento. Hoje a gente tem redes sociais, Isso. Uma comunicação diferente que tem que ser feita aí com as bases, as relações, né? São diferentes. Hoje, a gente estava falando aqui antes de começar, antes de entrar no ar, a questão das emendas parlamentares, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Sim. Mas assim, era uma coisa que não existia antes, né? Que hoje o prefeito tem essa relação também com o deputado, com a deputada. Isso. Você conversava esses bastidores com seu pai, com sua mãe, como é que, nesse período, como era? Conversava, inclusive no período que eles foram prefeitos, né? Do mandato do meu pai não participei, até porque eu era menor de idade, mas do mandato da minha mãe eu cheguei a ser chefe de gabinete no primeiro mandato. E aí fiquei como chefe de gabinete um mandato, e aí no segundo mandato resolvi realmente fazer medicina, então ela ficou no segundo mandato, eu já não era mais chefe de gabinete. Mas tanto participava como conhecia os detalhes, porque eu sou filha única deles dois, né? E eu tenho 2 irmãos por parte de pai, mas eu sou filha única deles dois. Então, em casa, eu era aquele ponto de comunhão, de conselhos, de angústias do dia a dia. Então, a gente sempre compartilhava muito isso. Eu acho até que hoje eu sou pela primeira vez prefeita e tem essa novidade, porque você não está preparado, você não nasce 100% preparado para ser prefeito ou prefeita. Mas eu acho que essa vivência com eles trouxe uma experiência
de vida, a política tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas, de conhecer as pessoas, de saber a verdade, de saber o caminho seguir. Então, você acaba tendo uma orientação você já a mais. Começa com alguma experiência né, de gestão. Prefeito, agora entrando aqui nos 100 dias, né, nos seus primeiros 100 dias à frente da prefeitura, o que a senhora conseguiu implementar nesse período? Né? A senhora já consegue apontar alguma coisa do que a senhora planejava fazer e conseguiu executar nesse período? Queria que a senhora contasse um pouco desses 100 dias em termos de execução, né, de ações, mas em termos também de desafios, de dificuldades que a senhora enfrentou. É a primeira vez que a senhora é prefeita, então são os primeiros dias do primeiro mandato. Né? Exatamente. Em Cascavel, a gente teve muitos desafios, porque eu não peguei uma prefeitura saneada financeiramente. Quando eu cheguei, a gente inclusive fez uma coletiva de imprensa, essas informações foram bem divulgadas no início do nosso mandato. A gente pegou uma prefeitura com dívidas, a prefeitura deixou uma folha de pagamento pendente, e aí muitas pessoas, quando a gente ia, inclusive juridicamente se aconselhar, dizia assim, mas o fornecedor ele consegue esperar, mas o funcionário não, e não tinha como eu fazer nada com o funcionário sem receber. Então, iniciei o ano, por exemplo, quando alguém me cobrava do carnaval, tem que fazer o carnaval se eu pagar o funcionário, se eu não pagar, não fazia sentido eu fazer uma festa sem ter quitado essa dívida, né? E aí, quando você entra, as pessoas estão trabalhando, quando chega no final do mês de janeiro, você tem que pagar o seu mês de janeiro e você tem que quitar as dívidas que existiam. Muitas vezes o orçamento da prefeitura não é suficiente para isso. E aí a gente fez uma força-tarefa. A gente elegeu o que era essencial, elegeu o que era dívida que a gente não podia deixar de pagar, elegeu os serviços da cidade que não podiam parar. Por exemplo, eu não podia parar lixo, não podia parar iluminação, eu não podia parar saúde. E aí a gente focou nisso, sem fazer nenhuma contratação extra ao que era essencial. E a gente se organizou para fazer o pagamento dessa folha. E aí a gente não parcelou essa folha, a gente pagou ela integral. A gente pagou, todos os funcionários foram pagos de maneira integral. As dívidas eram muitas, restos a pagar, fornecedores, mas a gente tem feito o possível para conseguir manter as nossas contas em dia. Então, o Cascavel, desde o primeiro mês que paga os salários dentro do mês, no último dia do mês a gente paga, bem certinho. Quando a gente sabe que esse último dia vai cair no final de semana, que é possível a gente pagar na sexta para que as pessoas já passem o final de semana com dinheiro, a gente paga também. Então, a gente tenta ao máximo ser uma prefeitura bem saneada financeiramente. Porque aí teria o risco aí da interrupção dos serviços públicos, né? Isso. O atendimento ao cidadão, né? Isso. De tudo que a prefeitura ela fornece, né? Ela oferece no dia a dia. Principalmente de saúde, por exemplo, a gente iniciou uma UPA em janeiro, já existia uma UPA em Cascavel e, por exemplo, ela dorme no dia 31 de uma gestão e ela acorda dia 1º de outra. O médico tem que estar lá, o enfermeiro tem que estar lá. Você não pode deixar o serviço parar nem um minuto, né? Então, tem serviços que não tem desculpa e não tem motivo para parar. Você tem que dar um jeito e arrumar uma saída, custe o que custar, né? Prefeito, essa questão da folha, né, de pagamento das dívidas, foi o principal desafio nesse período, nesses 100 dias? Ou a senhora consegue listar outros pontos em outras áreas que também a senhora teve precisou de mais atenção, né, nesse início? O principal desafio foi financeiro, mas o que é que a gente também encontrou na prefeitura? A gente encontrou prédios abandonados. Se você olhar em Cascavel, a gente encontrou secretarias com prédios totalmente deteriorados, a sede da prefeitura totalmente deteriorada. A gente não tem nenhuma organização de arquivo lá. Por exemplo, a gente tem um concurso que as pessoas estão entrando na justiça para assumirem suas vagas. Quando elas chegam na prefeitura, não encontram nada. Um documento, um papel. Então, existia uma desorganização administrativa muito grande. Existia também muitos casos em folha de pessoas que recebiam, mas não de fato trabalhavam. A gente também tem casos de obras que não fazem sentido, inclusive a gente fez auditoria, né? Obras milionárias, era um grande canal da gestão fazer obras muito caras, mas que não entregavam aquele valor em serviço. E aí a gente, por exemplo, tem um distrito industrial que foi anunciado pela gestão anterior, que ele custa 2.400.000. Quando você chega lá, o intertravado afunda. Se eu andar com o peso do meu corpo, o intertravado afunda. Como é que eu fiz um calçamento no distrito industrial, que vai passar carreta, vai passar Scania, e eu coloquei um intertravado que afunda com o meu peso de 70 quilos aqui? Então, não faz sentido. A gente realmente teve um investimento muito grande, milionário, em Cascavel, em obras que não correspondem aos valores dessas obras.
Então, a gente tem que ter todo o cuidado de auditar e de colocar uma separação nisso. Porque, assim, se eu assumo uma situação que já está errada, a responsabilidade também é minha, né? Então, eu teria que ter um divisor de águas aí para saber o que é a responsabilidade de quem estava e a responsabilidade de quem entrou, para você não se prejudicar, né? Prefeita, a senhora está falando da questão orçamentária e a gente sabe que hoje em dia essa relação aí do prefeito, da prefeita com os deputados federais e com os senadores por conta das emendas parlamentares é uma relação que precisa ter e é importante que tenha. Precisa ter, porque a gente está... Quando a gente fala de saúde pública, muito desse recurso vem das emendas parlamentares. Né? A senhora está dizendo que vai essa semana aí para Brasília. Hoje de madrugada. Qual a expectativa de uma viagem como essa? Como é que o prefeito chega lá e pede esse recurso? Né? Como é que é esse trato, vamos dizer assim, lá no Congresso com esses deputados? Hoje é bem diferente, né? Antigamente a prefeitura se sustentava mais com seu fundo geral. Hoje em dia ela depende mesmo dos deputados e dos senadores, né? Quando a gente vai, tem momentos e momentos. Tem momentos que você vai para evento. Por exemplo, no final do próximo mês tem a marcha dos prefeitos. Agora vai acontecer a marcha dos vereadores, no final do próximo mês é dos prefeitos. Aí você vai para aquele evento. No evento tem capacitação, tem informação, geralmente cursos de gestão pública e tem o contato com os políticos. Mas tem aquele momento que você vai direcionado para os políticos. Por quê? Porque o orçamento foi votado, ele foi publicado, todo mundo fica sabendo, não só Cascavel, mas todos os prefeitos do Ceará e todos os estados, fica sabendo que foi votado e que está lá disponível. Então, você quer uma preferência em relação ao seu município, você quer uma preferência em relação aos seus recursos, até porque os deputados têm limites, né, de transferência de emendas. Então, você precisa chegar lá um pouco mais cedo e fazer essa solicitação para que o seu município seja lembrado. A gente tem uma parceria muito importante de Cascavel com o Júnior Mano, deputado federal. E aí, desde que votou o orçamento, que eu fico perguntando, né? Estou chegando aí, que é para poder perguntar sobre Cascavel. E aí, ele fica, lógico, que sinaliza as prefeituras que ele já trabalha, mas a gente normalmente solicita recursos para a saúde, porque até, como a gente falou há pouco, a educação ela tem um financiamento específico, né? FNDE, então ela tem um financiamento que o dinheiro vem bem certinho, ela se custeia bem, né? Você consegue realizar reformas, adquirir bens, compras através da educação. Mas a saúde, por exemplo, ela não tem esse financiamento, né? Então, para a gente fornecer uma saúde de qualidade, como o Cascavel estava bem precário, e a gente agora deu um salto, graças a Deus, na saúde, a gente precisa de ajuda. Então, assim, hoje, até as emendas serem liberadas, todos os municípios do Ceará vivem do seu fundo geral. O que entra de fundo geral e imposto, né? E aí você soma isso e faz os seus pagamentos. Aí agora, com a entrada das emendas, é que vai custear a saúde, digamos assim, sobra mais do seu fundo geral para você conseguir fazer outras ações, obras, reformas, etc. Uhum. E é um recurso que não vem só para a saúde, mas também quando a gente fala de políticas estruturantes, né, infraestrutura, sim, tudo sim. Isso é um recurso que vem lá de Brasília através dos deputados. Você pode, inclusive, direcionar, né? Você consegue direcionar. Não, meu foco agora é uma obra de X orçamento. E aí você consegue direcionar para uma transferência para aquela obra. Ou então você vai direcionar para a saúde, porque é onde você está precisando mais. Então você consegue direcionar esse tipo de demanda. Tem uma prioridade para esse ano, prefeita, em relação a tipo de investimento, isso? As emendas, eu vou priorizar a saúde, né? Com que a saúde for priorizada em relação às emendas, aí o que ficar do fundo geral, a gente vai priorizar as obras. E aí a educação tem o custeio dela, a emenda vai custear a saúde e a gente vai focar nas nossas obras de revitalização na nossa cidade. Que é que eu penso muito de Cascavel. Cascavel é linda, tem 5 praias, mas ela hoje não tem esse brilho que ela merece ter, né? Eu preciso que a Caponga, que é uma praia linda, tenha um banho maravilhoso, mas eu preciso enxergar a Caponga com outros olhos. Eu preciso que o turista goste de ir para lá e que tenha uma infraestrutura acolhedora. Eu preciso que você entre na Caponga e saiba que está na Caponga, tenha um arco de entrada, tenha pontos de visitação, tem que pensar nos pontos de foto hoje em dia, que são instagramáveis, né?
Mas Caponga ainda não tem essa estrutura. Então, a gente precisa realmente dar uma nova cara a Cascavel. Desde a sua entrada, ao seu pórtico de entrada, a revitalização da feira. Tem uma feira gigantesca no sábado, que é a segunda maior feira do estado, mas que é uma feira livre, mas que precisa de atenção. O nosso artesanato também precisa de atenção. Então, a gente precisa muito investir em obras de infraestrutura para deixar a cidade com outra cara. Obras mais modernas. O calçamento de Cascavel, por exemplo, a avenida principal foi da época do meu pai, então tem 30 anos, né? Então hoje merecia já uma nova cara, uma nova entrada, um intertravado, e a gente vai lutar muito para que isso aconteça. E precisa de dinheiro, né? E precisa de dinheiro. E não é pouco não é barato não. Prefeita, a senhora foi eleita na oposição. A senhora era oposição ao grupo anterior que governava a cidade. A senhora acabou saindo vitoriosa. E a senhora venceu um grupo do governador Eumano de Freitas, do partido dele, né? Do Partido dos Trabalhadores. Sim. Queria saber como é que é a sua relação com o governador, se você já tiver um momento de se encontrar. Já. A senhora, embora tenha vencido ali um candidato do partido dele, o PP, que é o seu partido, também é aliado a nível estadual. Como é que está se dando essa relação aí depois que a senhora assumiu o governo? O primeiro contato, já na eleição, eu fiz muito com o Zezinho Albuquerque, que é o nosso deputado estadual, e foi quem nos encaminhou ao PP, né? E a gente sempre teve a ideia do Zezinho de o PP ser um partido de centro, mas ser um partido hoje aqui no Ceará, um partido no Ceará apoiador do governo do estado. E a gente caminhou desta forma. Logicamente que, em detrimento do candidato do outro lado ser um candidato do PT, eu entendo que o governador Eumano não teria outra situação senão apoiá-lo por ser expressamente o partido dele, né? Que é o Partido dos Trabalhadores. Então, em Cascavel, eu sempre mantive essa boa relação com todos do governo, através do Zezinho, mas a gente tinha um embate local em relação aos partidos, né? O meu opositor foi candidato do PT e eu fui candidata pelo PP. Ambos para o estado considerados da base, né? Então, pós-eleição, a gente buscou um contato. Eu conversei com o Zezinho e o Zezinho trouxe um recado do governador. Disse: Ana, o governador disse que o respeito dele é pela soberania do voto. Que o que ele quer é apoiar quem o eleitor decidiu. Então, se o eleitor decidiu por você e você está no PP, ele vai estar do lado como governador para apoiar Cascavel. E assim, o município, para ser gerido, ele precisa de muito apoio de deputado, precisa do apoio do governador, precisa do apoio dos ministérios, precisa do apoio das secretarias. Então, a gente não vive isolado, a gente vive de parcerias, né? Então, eu disse, não tenho nenhum problema. Eu não estou aqui em detrimento de partido em prol do futuro de Cascavel. Eu preciso que Cascavel cresça, né? Então, quando ele abriu as agendas, agora no início do ano, a gente foi lá com o Zezinho, né? O Zezinho cada deputado ia levando os prefeitos mais próximos, né, de cada deputado, e aí a gente foi uma conversa bem tranquila. Inclusive eu perguntei para ele sobre umas demandas que ele tinha se comprometido com a cidade, já na eleição, né, que ele participou. Quais são? Dá para enumerar aqui? Dá, por exemplo, o hospital municipal. Cascavel não tem hospital municipal. A gente tem um hospital filantrópico lá, que é o Hospital das Irmãs. E aí, na eleição, ele falou muito do hospital municipal, que ele ia batalhar muito para acontecer e tudo. E eu brincava do outro lado, eu como candidata, dizia assim, governador, o senhor veio aqui, prometeu o hospital, mas quem vai inaugurar sou eu e tal. E aí a gente falava muito isso, né? Aí quando foi na reunião, eu perguntei, governador, o senhor prometeu lá o hospital, o pessoal quando vê a nossa foto vai cobrar, né? Aí ele começou a rir, aí disse assim, não, mas agora a gente vai fazer o hospital juntos. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer o hospital juntos. Aí ele disse, é um projeto que eu tenho pro futuro e a gente vai realizar juntos. Então, eu notei que não tinha realmente amarras. Ele queria realmente contribuir com a gestão de Cascavel, não atrelado à questão partidária anterior, né? E vamos seguir juntos aqui adiante. Ele disse que a parceria dele agora é com a prefeitura, com a nossa gestão, e estamos seguindo assim. Inclusive, apresentamos um projeto recente de uma avenida de Cascavel, que é a João Moreira de Paula. Ele aprovou um MAP do Estado no valor de 5 milhões de reais, é um investimento grande, então a gente vai revitalizar essa avenida através da ajuda do Estado. Então, ele já sinalizou que vai realmente fazer coisas em parceria com a gente de agora em diante. Vamos fazer uma pausa e na volta continuamos conversando com a prefeita de Cascavel, Ana Fife Queiroz. Você está ouvindo
Ponto Poder Contexto. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com a prefeita de Cascavel, Ana Fife Queiroz. A gente percebe que os municípios ali do litoral leste do estado tem muito essa demanda, a questão da infraestrutura, né? Isso é algo muito comum, da questão de você valorizar muito também a questão do turismo também, né? Que é de fortalecer, porque aí também vem uma questão do trabalho, né? Da geração de emprego. Da geração de emprego, né? Sim. Uhum. Cascavel, ela tem potencial, tem empresas, mas assim, o grande trunfo, digamos assim, seria o turismo. Mas é preciso ter atenção para ele. Então, assim, o que é que vai fortalecer o turismo? É você capacitar, você fazer formação, você dar condição para aquela pessoa aprender um ofício, mas você ter uma praia estruturada para ofertar os empregos. Então, assim, Cascavel... Hoje, por exemplo, se você for na Caponga, a gestão anterior teve uma grande queixa em relação ao comerciante e os investidores da Caponga porque proibiu a entrada de ônibus, por exemplo. E a gente não quer proibir, a gente quer abrir. E está aberto, né, no momento, está aberta a entrada de ônibus. Mas será que não é legal a gente fazer um estacionamento para esses ônibus? A gente não deixar um local específico, um centro de informação turística? Porque assim, você abre o turismo, mas você precisa dar infraestrutura para as pessoas. Não dá para abrir, só pensar em abrir sem pensar na segurança, sem pensar na infraestrutura. Então a gente tem um passo a passo a cumprir, né? Uhum. Estamos abertos, mas sabemos que temos muito ainda que fazer. E nos 100 dias, tu até me perguntou, eu não sinalizei, sim. Mas nos 100 dias a gente teve muitas ações. O que é que eu pensei para os 100 dias? Eu não consigo entregar uma grande obra em 100 dias. É muito difícil, a não ser que seja um prefeito que já estivesse no mandato. Mas nenhum prefeito novo, que entrou dia 1º de janeiro, ele consegue em 3 meses entregar uma grande obra. De fato. De fato, não dá tempo licitar, não dá tempo fazer projeto, não dá tempo executar a obra, e a gente não consegue fazer isso. Então, o que é que eu reuni o secretariado no início da gestão? Vamos botar o pé no chão, vamos saber que a gente não tem esse dinheiro sobrando todo, mas vamos executar os serviços muito bem. Então, o que é que a gente fez? Por exemplo, minha UPA, ela não tinha pediatra. E aí, desde janeiro que a gente tem pediatra 24 horas. A gente mudou a escala de plantonistas, a gente recebeu uma escala reduzida com 2 médicos, a gente estendeu essa escala para 4 médicos e colocou o pediatra lá. Nossa UPA também não engessava. A pessoa tinha que vir para Fortaleza, quebrou um dedo, ela tinha que vir para Fortaleza fazer gesso. Então, agora ela está engessando. A gente tem um ortopedista sob aviso, na UPA também, que não existia. A gente dobrou a frota de transportes, tanto na saúde como na assistência. A gente pegou uma assistência social que não tinha nenhum carro, não sei como as equipes se locomoviam. Então, a gente dobrou esses carros. A gente consertou a frota da prefeitura. A gente inaugurou a UBS+, que é o terceiro turno. Cascavel também nunca tinha tido, né? Terceiro turno. A gente reativou o laboratório municipal. Não existia mais laboratório de coleta em Cascavel. A gente reativou também o laboratório municipal. Então, na saúde, a gente colocou muitas ações, né? Terceiro turno na policlínica. Então, você que trabalha de dia consegue ir à noite para fisioterapia, consegue ir para o psicólogo. A gente aumentou a equipe do CAPS, a gente aumentou a quantidade de medicamentos. Era uma saúde engessada. Eu digo porque eu sou da área, eu sou médica, então eu prestava muita atenção nos detalhes. Meu plano de governo de saúde foi o que eu mais contribuí, mais li, foi fazer o plano de governo na área da saúde. Então, a gente sabe que a gente cresceu muito nesse setor, nesses 100 dias. A gente tem muito a apresentar na saúde, principalmente com contratação de profissionais, com terceiro turno, com mais medicação, com mais carro trafegando, com mais transporte de paciente para Fortaleza, com a adequação dos espaços, né? A gente vai começar agora uma fase de reabertura dos pontos de apoio. Cascavel perdeu os pontos de apoio de saúde nos últimos anos, então a gente vai reabrir, já começou as reformas. Então, na saúde foi uma contribuição bem significativa. Voltamos às cirurgias do hospital, em parceria com a Sol das Irmãs, as eletivas. Fechamos um pacote de cirurgias ginecológicas, fechamos um grande pacote de mutirão de catarata, retornamos
dobramos os atendimentos de saúde da mulher. Então, assim, bem, bem significativo mesmo. A saúde foi muito significativa nesses 100 dias. E o cascavelense nota, que o mais importante é isso. Não adianta eu notar aqui não, e eu dizer aqui na rádio, se o cascavelense lá não notar. Então, na ponta, o cascavelense nota a mudança na saúde foi muito significativa. Nas outras pastas, aí a gente tem os serviços, por exemplo, educação. O que é que eu poderia melhorar? Merenda escolar era um ponto crítico para Cascavel. Merenda escolar era realmente muito ruim. Eu passava nas escolas, eu sou mãe de 2 pequenos, e eu passava nas escolas e ficava com o coração na mão. De eu passar fazendo campanha na grade da escola e a criança gritar, dizendo, tia, por favor, ajeita a merenda. E você ficar, sim, de mãos atadas, porque estava na eleição e não tinha como mudar essa realidade. Então, a questão da merenda é uma questão muito delicada, né? É uma questão social, né? Sim. Tem famílias que elas dependem da merenda para se alimentar. Então, uma criança que estuda no integral, que ela vai fazer entre 4 e 6 refeições, ela precisa da merenda para se alimentar. Então, não fazia sentido a gente ter cuscuz sem nada, bolacha sem nada, como acontecia. Almoço, realmente, as crianças levavam de casa. E não é a orientação da merenda escolar, não é essa, né? Na verdade, é proibido. Também na educação, né? No nível de conhecimento daquele aluno, né? Se ele não se alimenta bem, ele não aprende bem. Ele não rende, né? Então, foi uma das primeiras pautas, foi a merenda escolar. Depois da merenda escolar, a gente focou também nos cuidadores. Cascavel tem muitos diagnósticos de atípicos, e a gente precisou estender a quantidade de cuidadores também, para que a gente tivesse uma rede com mais apoio. Além disso, a gente precisou ter uma conversa com o professor, porque Cascavel, de toda a região, e eu não sei nem se do Ceará, é o único município que não aplica o texto do planejamento, que é um direito do professor, é um direito por lei do professor. Cascavel não aplica. E não aplicou nos últimos 6 anos. Então, a gente precisa, agora até o meio do ano, o compromisso da gente é executar o planejamento. A gente vai contratar mais pessoas. Só para quem está nos ouvindo entender, o texto do planejamento é aquele período em que o professor precisa planejar as aulas. Né? É 1/3 da sua carga horária semanal, 1/3 dela, você fica em casa, ou, enfim, você que decide, para fazer o planejamento das suas aulas. O que é que isso implica? Se eu dou o planejamento, eu contrato mais professores, porque no dia que aquele professor está planejando, outro professor está cobrindo ele em sala de aula, né? Mas para Cascavel é essencial, porque toda a região aplica. Por que Cascavel que não aplica, né? A gente tem condição para isso. É um município importante que não aplica o planejamento. Então, até o meio do ano a gente vai concluir, a gente está fazendo todo o trâmite para concluir, e vai ser histórico, porque assim, os professores estão esperando há muitos anos esse planejamento. Porque se ele não tem um horário de planejamento, ou ele se planeja fora do horário, que causa uma exaustão de trabalho, ou ele não se planeja, o que é muito pior. Ou ele não se planeja. E aí, como é que eu vou exigir uma educação de resultados, de indicadores positivos para bater metas, se o meu professor não tem tempo de planejar a própria aula? Não faz sentido. E se eu dou um planejamento, que é o que acontecia em Cascavel antes, né? Se eu dou um planejamento pronto para aquele professor, é totalmente sem razão, porque aí eu vou pegar uma receita de bolo, que não é a realidade de cada escola, às vezes de uma escola para outra muda, e eu dou uma receita de bolo para a minha rede municipal de ensino toda. Então não faz sentido, o professor perde as rédeas da situação, né? E a outra coisa que a gente se comprometeu até o meio do ano é o fardamento integral completo. Porque Cascavel nunca recebeu. As mães de Cascavel, elas pagam pelo fardamento de tudo. Até pessoas que fizeram comércios, né, locais que fizeram uma fardinha com um símbolo bordado, mas que a mãe custeia, né? E a gente sabe que as famílias não têm condição. Então, a gente precisa pensar realmente em dar esse fardamento. Já está planejado, já está inclusive iniciado a contratação para a gente entregar até o meio do ano. Além disso, na educação, reformas de escola, a gente quer muito reformar. Eu já tenho 7 escolas na cabeça que eu quero muito reformar. Então, a gente espera fazer isso, planejar para o ano isso também, né? Prefeita, a senhora falou aqui no terceiro turno, né? Falei, é o BS+, é o nosso programa BS+, né? Isso. Terceiro turno a gente já sabe que tem que contratar mais gente, né? Tem. Como é que a senhora está pensando nisso? Vai ter concurso público? Não. Cascavel, no momento, Cascavel teve um concurso em 2021, tá? E aí, esse concurso, ele não foi renovado pela gestão anterior. O normal era ele estar ativo ainda. Algumas pessoas entraram na justiça e, devido à carência do município, judicialmente conseguiram assumir. Mas é um concurso hoje considerado inativo, mas bem recente, né? Então, a gente está avaliando se é o momento da gente fazer o concurso.
que é que a gente fez com o terceiro turno? A gente remanejou, pelo menos a parte médica, dos médicos que já estavam na nossa rede. Como o médico fica de dia, que é o horário regular do posto, alguns tinham disponibilidade de estender para a noite. Então foi estendido o horário Foi estendido deles, né? o horário dos médicos. Enfermeiros também. E o nível médio, a gente também colocou adaptações, porque também eu não tenho como contratar uma pessoa por 4 horas de trabalho. A contratação, ela é de 8 horas, né? Para fazer jus ao salário. Então, a gente fez adaptações de carga horária também com essas pessoas. Dentistas. Dentistas também. Dentistas também. Mesma coisa. E aí, todas as classes, a gente deu uma boa conversa, porque eu peguei a prefeitura com salários muito defasados, né? Fisioterapia, TO, fono, dentista, todo mundo com salário bem... Até se você for pensar, minha mãe foi prefeita em 2012. São há 13 anos atrás, né? E salários que são os mesmos. Há 13 anos atrás, mas o país inteiro mudou. A inflação mudou, o poder de compra mudou. E esses salários congelaram lá e nunca mais evoluíram. Então, a gente tem muitas classes em Cascavel de profissionais que precisam ter essa atenção. Até porque para você cobrar produtividade na saúde, cobrar situações, você precisa também dar condição de trabalho para as pessoas, né? Não é só... É uma vida E é até difícil essa relação, esse diálogo com esse grupo, porque você está iniciando o governo agora, né? Pede paciência. Isso. Só que já estão esperando há tanto tempo. Exatamente. Né? As nossas reuniões, eu sempre falo isso. Eu sei que a demanda é uma demanda antiga. Para eles é uma demanda de mais de 10 anos. Para mim é uma demanda a partir de 10 de janeiro. Mas eu preciso adaptar, criar um equilíbrio. Às vezes eu não consigo chegar no teto que eles imaginam, mas a gente pensa no meio termo e vai tentando adaptar. Inclusive, a gente estava conversando com o sindicato quase que semanalmente, né? Porque a gente queria manter um ritmo com o sindicato municipal de diálogo mesmo, deles entenderem que a gente, embora não consiga ceder tudo, dar tudo, mas a gente consegue escutar a demanda. Porque não tira pedaço escutar a pessoa, né? A gente pode até financeiramente não conseguir fazer agora, mas é importante eu saber o que é que aquela categoria pretende, né? Para poder eu conseguir atender no futuro e dizer, não, a médio prazo é assim, a longo prazo é assim. Então, a gente precisa se comunicar. Vamos fazer uma pausa e na volta a gente segue conversando com a prefeita de Cascavel, Ana Fife Queiroz, do Progressistas. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Estamos conversando com a prefeita de Cascavel, Ana Fife Queiroz. Prefeita, a gente está falando aqui da questão do serviço público, né, da carga horária, dos salários desses funcionários que a prefeitura já está dialogando. Mas eu queria falar aqui das vagas de outros setores, né? Do setor da iniciativa privada lá no município. Porque você precisa formar, né, pessoas, qualificar essa mão de obra e garantir que elas fiquem no município. Porque às vezes você forma uma mão de obra e ela acaba saindo, vai para outra cidade ou até outro estado por conta de melhores condições financeiras. O que fazer, né, no município de Cascavel para conseguir reter esse talento, formar com qualidade, reter esse talento para o mercado que existe hoje no município? Na verdade, a gente precisa expandir o setor privado, porque a prefeitura, ela sempre, independente de qualquer gestão, ela terá um limite de contratações. Ela vai atingir o teto dela, que é o que é possível ela pagar e ela ter de funcionários, e aí vai chegar nesse teto e a pessoa que está ali se capacitando pode ser que ela não consiga uma vaga na prefeitura e ela não pode ficar só dependente da prefeitura para conseguir trabalhar, né? Então, Cascavel precisa atrair mais empregos e a gente é região metropolitana, a gente tem fácil acesso, a gente hoje é uma prefeitura aberta a fazer parcerias, mas a gente precisa tornar isso mais explícito. Por exemplo, quando eu assumi, o grande gerador de emprego de Cascavel é a confecção. É a confecção de lingerie. Ela é a segunda maior do estado, inclusive. Mas você não vê isso divulgado. Então, assim, você não entende que Cascavel tem
esse potencial. E aí, o que é que acontece? Preciso capacitar as pessoas. A gente vai, inclusive, implantar agora um centro de formação têxtil lá em Cascavel, para que a gente tenha mão de obra especializada e essa mão de obra seja canalizada. Aí eu recebi alguns empresários em Cascavel que disseram assim, a gente está em Fortaleza e a gente precisa sair de Fortaleza para outros municípios, mas o que é que a gente quer? A gente quer local, a gente quer incentivo fiscal e a gente quer mão de obra. Então, a prefeitura precisa estar aberta a isso, né? Por exemplo, a Del Rio hoje está instalada lá em Cascavel porque a prefeitura tem uma parceria de custeio com a Del Rio. A CR, que é da Vulcabras, a gente também tem uma instalação lá que é uma parceria de custeio com a prefeitura. Lá também tem JBS. Em Cascavel, lógico que hoje não é a JBS de antigamente, que gerava 3 mil empregos, mas tem lá as suas atividades. Então, a gente precisa atrair. Eu ainda tenho galpões da Cascaju vazios, que poderiam ser ocupados por outras empresas, mas eu preciso atrair a empresa, eu preciso dizer que eu estou lá à disposição de aumentar. Fiz uma parceria agora já no meu mandato com a Hope. E a Hope Lingerie, ela queria o quê? Uma parceria da prefeitura com os fornecedores dela para aumentar. Aí vamos supor, pegar uma empresa que tinha 30 funcionários. E aí ela faz uma parceria direta com a Hope para fornecer 100% para a Hope. E aí ela tem até o meio do ano metas a bater. Então até o meio do ano ela tem que chegar a 100 funcionários. Então hoje a gente já tem empresas que cresceram 100 funcionários, mudaram de um local menor para um galpão maior e já estão absorvendo pessoas por conta dessa parceria com a Hope. Então, às vezes a gente pensa em empresas grandes de 2, 3 mil empregos, e eu quero muito que vá para Cascavel, mas a gente não pode esquecer também o que gera 50 empregos, o que gera 100 empregos, o que gera 150 empregos, para que a gente tenha benefício de todos os lados, né? E aí a gente começou a ceder esses espaços, inclusive conversou com alguns outros empresários para ceder, para avaliar as áreas institucionais da prefeitura, área verde, o que a gente poderia fazer em relação a isso, para a gente ser mais parceiro em relação aos espaços, para a empresa ter o canto dela ficar, mas gerar emprego para a cidade, né? Que é importante. Tem prefeitura que está dando 2% de ISS, né? Sim. Baixando ali. Como é que está esse diálogo com esses investidores em relação a percentuais, né, de isenção? E o ISS de Cascavel também é 2%. Uhum. Só que tem uma grande queixa lá em relação à tabela. Tem alguns municípios que fazem uma alíquota de 4%, mas fazem uma tabela de 30%. Cascavel faz um ISS de 2%, mas faz uma tabela de 100%. Então, às vezes, fica um pouco mais... A gente quer reavaliar para ver se a gente consegue baixar mais e a gente acabar incentivando através do baixar. A isenção do ISS, eu tô muito cuidado de falar, porque o que acontecia? Também, da nossa região, era o único município que não cobrava ISS de construção. Só que, legalmente, isso não é possível. Legalmente, você pode até criar alíquotas mais positivas, digamos assim, mas menores, tem que cobrar de alguma forma, você não pode simplesmente fingir que o ISS não existe, né? Não tem como a gente fazer isso. E aí, a gente está tendo essa adaptação, porque o ISS de construção, por exemplo, é um ISS que não existia, mas se você falar com Pindoretama, lá tem Beberibe, lá tem Aracati, lá tem, e Cascavel não tinha. Então, a gente precisa realmente, a gente pode até se adaptar incentivando o empresário, mas a gente não tem como zerar tudo, porque aí ficaria uma regra geral e aí não tem como fazer isso com a tributação. Fora o prejuízo orçamentário, né? do município. Isso. Exatamente. Prefeita, falando aqui um pouquinho de política, né? Como é que está a sua relação com a Câmara Municipal? Né? A senhora que vem da oposição, como eu falei no início do programa, já deu para se estabelecer, já para dialogar com essa e construir uma base, né, uma maioria para conseguir aprovar os projetos? Já. Hoje, inclusive, nós temos 13 vereadores. Cascavel, até a legislatura anterior eram 10 vereadores, aí aumentou para 13. Desses 13, nós temos um bom relacionamento. Logicamente que tem vereadores que foram eleitos pela oposição, mas assim, hoje a gente tem um bom diálogo com todos. Eu não vou dizer que todos os 13 estão na base, mas a gente tem abertura e diálogo com todos eles, muito respeito, assim. Eu nunca pensei numa Câmara que eu entrasse num embate desrespeitoso com os vereadores, como já aconteceu em Cascavel. Porque eu acho que mesmo que a pessoa não vote comigo e ela não me apoie, não faz sentido a gente descer esse diálogo pro chão e virar um cenário de esculhambações, assim. Realmente a gente tem muito respeito e diálogo, e hoje tem uma Câmara favorável à gestão.
e que nos apoia muito. Realmente são vereadores que nos apoiam, que têm esperança de uma nova gestão, têm esperança de ver Cascavel crescer, independente de não ter sido o candidato deles o eleito, ou os meus que foram eleitos, né, que já estavam conosco. Eles querem muito que Cascavel avance. E a gente quer manter esse respeito, né, do executivo com o legislativo, e até o momento tá bem positivo. A senhora tem maioria lá? A maioria dos vereadores. Prefeito, eu queria lembrar de um episódio da gestão anterior, né, que a gente noticiou bastante no ano passado. Uma das crises enfrentadas aí pelo ex-prefeito foi a questão dos 13 milhões em precatórios a 120 para 120 servidores. Inclusive teve bloqueio de recursos, né? O prefeito deixou de pagar muita coisa durante esse período. Eu queria saber se a senhora assumiu agora a gestão. Como é que está esse assunto? Ele foi resolvido? Como é que a senhora está lidando com isso, né? Os 13 milhões do bloqueio, eles eram assim, a prefeitura não tinha 13 milhões pronto escutando a conversa. Então, o que é que aconteceu no final do ano passado, que foi coincidiu com a nossa transição de governo, né? Entrava qualquer valor nas contas da prefeitura, o bloqueio tirava. E foi fazendo isso até somar os 13 milhões. Os 13 milhões foram somados em dezembro. Muitos prefeitos que eu conversei questionaram, Ana, tem que... Mas a gestão anterior já tinha tentado, ela já tinha tentado agravo, ela já tinha tentado, de alguma maneira, retirar o bloqueio, já tinha as maneiras judiciais que ela podia, ela tentou. Mas não conseguiu. Então, assim, o que é que eu pensei? Se eu tô assumindo e o bloqueio concluiu em dezembro, eu tenho que assumir do jeito que está, né? O bloqueio concluiu, mas eu vou assumir as dívidas. Porque aí as dívidas vão estar lá, né? Então, o consignado da prefeitura não foi pago. Por exemplo, 2 meses de consignado. O que é que o consignado? Tu fez um empréstimo na Caixa e aí ele desconta da tua conta, do seu salário. E vai para uma conta da prefeitura. E a prefeitura paga a Caixa. E aí não foi pago. Então, descontava do seu salário, mas para a Caixa você ainda estava devendo. A gente teve que quitar esse consignado. Foram 3 meses de consignado. A gente teve que quitar a folha de pagamentos. A gente teve que quitar os parcelamentos. Então, assim, foi bem, bem difícil. Só que você vai culpar o bloqueio. Ah, não, a culpa foi do bloqueio. Mas a desorganização financeira já vinha de antes do bloqueio. As dívidas já vinham de antes do bloqueio, né? A gente tem dívida lá do Caprev que era de antes do bloqueio. A gente tem dívida com obras que foi de antes do bloqueio. Então, ele só fez triplicar o problema, mas a desorganização financeira já existia há certo tempo, né? Embora o bloqueio tenha sido resolvido em dezembro, mas as dívidas ficaram. As dívidas ficaram para você, né? Para mim, isso. O bloqueio se resolveu em dezembro, ele se pagou. O bloqueio se pagou em dezembro, bloqueio de 13 milhões. Não é um bloqueio fácil, mas as dívidas ficaram para mim. Herdei as dívidas. Prefeita, e sobre a questão, queria lhe perguntar sobre a corrida eleitoral para o Senado, né? A senhora falou aí no Júlio Romano, que ajuda lá o município. O nome dele tem sido ventilado, mas além dele tem diversos nomes ali da base aliada. Eu queria saber como é que a senhora está analisando essa questão, essa corrida pré-eleitoral para o Senado, aí para as eleições do ano que vem. Se a senhora já conversou com o deputado sobre isso? Já conversei. Conversei com o Zezinho, que é meu deputado estadual, conversei com o Júnior Mano, que é meu deputado federal, conversei com o Cid Gomes em relação a também o posicionamento dele. É uma pessoa muito querida, muito próxima. Tive um encontro com o governador. Logicamente que ele não me sinalizou nenhum nome, até porque eles falaram que só vão falar esses nomes em 2026, né? Mas o Júnior é um deputado realmente muito próximo. A gente tem uma amizade bem positiva. Nos ajudou muito na caminhada eleitoral. Está nos ajudando agora na gestão, né? Porque a gente tem que pedir socorro sempre. E ele sempre está disponível para Cascavel. E eu sempre digo para ele a seguinte frase: deputado, estou aqui para o que o senhor se candidatar. E aí eu não sei ainda o que é. Se o senhor for para o Senado, a gente está aqui para apoiar para o Senado. Se o senhor for para Federal, a gente está aqui para a Federal. Então, é uma decisão que eu acho que eles vão ter no futuro. O PSB, que é o partido do Cid, ele é um partido da base do governo, é o partido do Eudoro, né, que é o pai do Camilo. Imagino que eles vão caminhar juntos, PT, PSB, PP, enfim, acho que todos esses partidos vão caminhar juntos. E aí eles vão ter que lá na frente sinalizar um nome. O Cid já deixou bem claro que quer que seja Júnior Mano com o nome para o Senado. Mas eu acho que essa decisão eles só vão fazer mais na frente, realmente. Enquanto isso, o Júnior tem trabalhado como federal
e tem nos ajudado bastante. Inclusive, nesse momento que a gente vai para Brasília, ele vai nos ajudar bastante também lá. E tem seguido a vida dele apoiando também as prefeituras. Antes da decisão final, né? Que a gente ainda não sabe. Prefeita, a gente já está concluindo aqui a nossa entrevista. Queria que a senhora falasse também um pouco da questão do fato de você ser mulher, né? Prefeita, mulher. Outras prefeitas também estão com um mandato, né? Que foram eleitas. A gente recebeu na semana passada aqui a prefeita Michele de Beberibe, terceiro mandato dela. Você dialoga com essas outras prefeitas? Como é que você avalia o momento das prefeitas aqui no Ceará? Muito. E até os momentos de encontro são importantes. Por quê? Quando a gente... A política ainda é muito machista, né? No Ceará, a gente teve vários paradigmas que foram quebrados, né? A gente elegeu mais prefeitas mulheres em relação ao outro mandato, mas a gente ainda é um número bem menor, né? E em relação também às prefeitas, por exemplo, na minha região do Litoral Leste, eu tenho Michele em Beberibe, tenho Delma em Fortim, tenho Roberta em Aracati, tem um pouquinho mais para o sertão, tem a Nayara em Morada Nova. Então são prefeitas e hoje a gente conversa muito. Tem a Dilmara no Limoeiro, são prefeitas, tem a Jordana Mano em Nova Russas. São prefeitas que eu tenho muito acesso e que me deixam muito tranquilas, assim, de eu ligar, de eu tirar dúvida, de conversar, de quando elas têm uma dúvida também, ou um projeto. Por exemplo, Michele às vezes tem um projeto para Beberibe, ela não imagina só para Beberibe, às vezes é uma coisa positiva, ela me liga, vem aqui, vamos fazer uma reunião em conjunto. Com Cascavel, né? Fronteira com Cascavel. E aí a gente faz uma reunião em conjunto. Nayara teve uma experiência positiva com um serviço, às vezes ela também compartilha. E isso é importante, porque a gente precisa se fortalecer. E apesar de ser um ambiente muito masculino, eu acho que a mulher tem muita atenção ao dia a dia das prefeituras, porque elas têm atenção aos detalhes, elas realmente têm um olhar diferente, mas a gente precisa se impor realmente, né? A gente precisa se impor e mostrar que a nossa opinião é válida. Às vezes a gente tem que se impor um pouco mais do que o homem para poder fazer valer aquela opinião. Mas é importante que a gente tenha respeito. Na campanha eleitoral, eu sofri muita violência política. Não fiz nenhuma denúncia formal, mas sempre era aquele discurso masculino da falta de capacidade, que estava ali velado por ser mulher, né? Então, assim, não tem capacidade. Por que não? Eu tenho um currículo muito positivo, eu estudei bastante, tenho muita força de vontade. Então, por que eu vou desmerecer essa minha caminhada por ser mulher, né? Então, esse discurso velado é muito negativo para a política, porque aí não diz diretamente que a mulher não serve para o cargo, mas fica fazendo esse tipo de afirmação negativa. Então, a gente passou por tudo isso, tanto é que o resultado da eleição foi positivo, que as pessoas confiaram realmente no projeto, e eu acho que só tende a crescer. Então, hoje tem uma boa relação com todas as prefeitas, a gente vai para os eventos, troca bastante figurinha, realmente, do que acontece no município, tanto a parte positiva como negativa. Tem coisa que também não dá certo, a gente compartilha que não dá certo, que é para poder o outro não sofrer. E lá na nossa região, a gente tinha uma briga muito grande, além da questão feminina, tinha uma briga muito grande, Cascavel, Pindoretama e Beberibe. O ex-gestor fez questão de dividir muito as cidades. E não faz sentido, cada prefeito faz o seu trabalho na sua cidade, por bem da população. Então, hoje, Cascavel, Pindoretama e Beberibe tem uma outra relação, né? A gente faz muita coisa em conjunto, conversa muito. O Dedé também é um parceiro. Ele até quando tem as reuniões do Comares, por exemplo, é só ele de homem, né? Na região do Litoral Leste. Aí ele brinca que é o bendito sois entre as mulheres, porque só tem ele. Mas é bem positivo, né? Então as mulheres estão realmente dominando, e eu acho que é renovação, é você tentar novos projetos, é você pensar em novas ideias, novas maneiras de administrar, tá? A maneira de administrar de hoje é totalmente diferente da maneira de administrar de 88, que foi meu pai foi prefeito a primeira vez. A burocracia é totalmente diferente. Meu pai, na época, andava com a maleta que o cheque da prefeitura ficava dentro da maleta dele. Então, hoje em dia, isso não existe, né? A gente tem todo um trâmite legal a seguir, é totalmente diferente, são momentos diferentes de se comunicar. Hoje em dia, a gente precisa muito de vídeo, rede social, Instagram. Eu alimento minha rede social todo dia, porque se eu não mostrar para a população que, de fato, eu estou fazendo todo dia, a população não vai entender o meu trabalho. Então, você precisa declarar o que você faz. Se não é visto, não é considerado verdade, né? Então, tem que mostrar todo dia.
Perfeito. Prefeita, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vir aqui, participar do Ponto Poder Contexto, falar um pouquinho do município, das ações do município, dos desafios que estão por vir. E aí fica aí o convite para um retorno, quem sabe até o fim do ano, para falar como é que foi esse primeiro ano de gestão, né, no município de Cascavel, e mostrar os avanços, que acho que isso é importante, né? A prestação de contas aí para a população. Com certeza. Eu queria agradecer a oportunidade, mandar um beijo para todos os cascavelenses que vão acompanhar esse momento dessa entrevista. E dizer que a gente também amanhã, por essa semana, na verdade, a gente está lançando o vídeo dos 100 dias, que é um vídeo bem longo. Ele vai ter um vídeo entre 5 e 7 minutos. Eu sei que para o Instagram ele é um vídeo longo, mas é importante para que a gente faça essa prestação de conta, que você entenda o que é que foi feito até aqui, a iluminação de Cascavel, a infraestrutura, a limpeza, a saúde, a educação, o que é que mudou, que você compare o que é que acontecia antes, o que é que acontece agora. E essa prestação de conta vai só crescendo, né? A gente começa com os 100 dias, depois vem os 6 meses, depois tem o fim do ano, depois tem o primeiro ano. Então, a gente precisa ir prestando conta para a população, porque quem botou aqui, a gente foi a população, né? Então, a gente deve essa informação a quem votou na gente, a quem não votou também, porque quando a gente é eleito, a gente é prefeito do Cascavel inteiro. Então, a gente precisa deixar bem claro e bem público tudo que você faz. Muito obrigado, prefeito. Bom trabalho. Obrigada também. Até a volta. Chegamos ao fim do nosso programa, lembrando que você pode compartilhar o nosso podcast nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Cícero Torres e Thiago Souza. Apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto. De volta na próxima semana.